Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que são inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no íconezinho do livro ou no botão inscrever-se e terá acesso no seu dispositivo móvel a uma notificação sempre que nós postarmos um novo vídeo. No vídeo de hoje, nós vamos complementar o último vídeo a respeito das hipóteses de cabimento. No último vídeo, nós vimos as causas excluídas da apreciação do Poder Judiciário. No vídeo de hoje, nós veremos, vamos assim dizer, critérios positivos, quais são as bases que levam determinados tipos de causas ao sistema do juizado especial. São esses 3 critérios que nós veremos logo depois de uma pausa para tomar um café, rodar a vinheta e a gente volta tratando desse assunto. Até mais! Bom, senhores, como dito, superada uma análise inicial a respeito das causas excluídas da apreciação do sistema de juizados especiais, o próximo passo é identificar os critérios que fazem com que determinados tipos de causas possam, portanto, afluir no sentido da resolução do processamento e julgamento perante o sistema dos juizados. O primeiro critério é o critério econômico. E para uma adequada compreensão do critério econômico, a gente deve fazer um pequeno retorno histórico para recordar da Lei 7244 de 84, que disciplinava os juizados de pequenas causas. Nos juizados de pequenas causas, havia tão somente o critério econômico. Podiam ser demandados processos no juizado de pequenas causas cuja o valor econômico não ultrapassasse 20 salários mínimos. Em função do sucesso que esse órgão fez, a Constituição Federal, no artigo 24, inciso 10, quando estava tratando da competência legislativa concorrente, disse, portanto, que a União, os Estados e o Distrito Federal poderão legislar concorrentemente sobre juizados de pequenas causas. E aí, em 95, veio a Lei 9.099 de 95 e no artigo 3º, inciso 1º, disciplinou esta competência, esse critério econômico. Então, atualmente, você pode demandar perante o juizado especial cível causas de até 40 salários mínimos. E aí a superveniência da Lei 9.099 de 95 revogou a Lei 7244 de 84. Temos também o artigo 3º caput da Lei do Juizado Especial Federal, 10.259 de 2001, e também o artigo 2º caput da Lei 12.153 de 2009, a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública. Nesses casos, a competência para o processamento e julgamento da demanda é para causas de até 60 salários mínimos. Bom, a respeito deste critério econômico e destas referências normativas, nós temos algumas considerações a fazer. A primeira consideração é que esta competência do Juizado Especial Federal e a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que podem processar e julgar causas de até 60 salários mínimos, é a única competência prevista em lei. Ou seja, no GEF e no GEFP, nós falamos tão somente no critério econômico. Nós já podemos adiantar que a análise do critério material e de um critério misto
JEC. Uma outra consideração muito importante é que essa delimitação, a verificação da obediência ao limite de alçada, se dá no momento da propositura da demanda. Então, se porventura você propõe uma demanda perto do limite de alçada, no JEC, perto de 40 salários mínimos, no JEF e no JEFP, perto de 60 salários mínimos, pode ser que quando do julgamento da demanda, em razão da incidência de correção monetária, juros, o valor ultrapasse a alçada, mas nesse caso não teria problema. Não há que se falar em limitação ao quanto que a parte vai receber, se em função da incidência do tempo, os critérios de correção monetária e atualização do valor da moeda fizerem com que se ultrapasse o limite. Então, mais uma vez, a aferição do respeito pela parte ao critério econômico, ao limite de alçada, se dá no momento da propositura da demanda. Uma outra consideração muito importante é quando nós falamos no critério econômico, é critério econômico puro. O que significa dizer, portanto, que é irrelevante a complexidade da causa, que é o critério material. E o mesmo vai se dar com relação ao critério material. Quando a gente fala em complexidade da causa, a análise deve ser exclusivamente a respeito do critério material, sendo irrelevante o valor da causa. Isso fica muito claro porque a própria lei do JEC prevê um critério que é misto. Ou seja, quando o legislador quis cumular os dois critérios, ele o fez expressamente. Então, o critério econômico é o critério econômico puro, sendo irrelevante a matéria. O critério material é o critério material puro, sendo irrelevante o valor da causa. Bom, um dado muito importante é que o artigo 3º, parágrafo 3º da lei do JEC trata da renúncia ao valor excedente. Ou seja, quando a parte propõe uma demanda cujo valor da causa, o valor do proveito econômico pretendido, é superior ao limite de alçada, superior a 40 salários mínimos no JEC, superior a 60 salários mínimos no JEF e no JEFP, a legislação trata de uma renúncia da parte. A parte optou por demandar perante esses juizados, ela está, portanto, renunciando ao crédito excedente. Nós temos, com relação a esse dispositivo em específico, duas considerações importantes para fazer. A primeira consideração é que o próprio dispositivo ressalva a possibilidade de se realizar um acordo no valor total da demanda. Então, imagine que perante o juizado especial cível, o demandante propõe uma demanda cujo valor econômico é de 50 salários mínimos. Nós vamos ver, quando da análise do procedimento, que é designado de imediato uma audiência exclusivamente para tentar a conciliação. E se as partes chegarem neste ato, nesta audiência, a um acordo relativo ao valor de 50 salários mínimos, não há renúncia alguma. Então, a eventual renúncia não se dá no momento da propositura da demanda. A gente deve aguardar a realização da audiência de conciliação e aí depois nós vamos ver na segunda observação qual é a providência a ser adotada. Então, o próprio dispositivo ressalva a possibilidade de se realizar um acordo acima do limite de alçada, o que nos faz, portanto, concluir que esta renúncia não se opera de imediato, quando da propositura imediata da demanda. Uma segunda consideração muito importante em relação a esse dispositivo, artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95, é o fato de que renúncia de direito é diferente de desistência da ação. Quando a gente fala de renúncia de crédito, nós estamos renunciando ao direito material. E aí a pergunta que se faz é o seguinte: será que podemos admitir uma renúncia implícita? Será que nós podemos presumir a renúncia? E aí a resposta é certamente pelo sentido negativo. A renúncia deve ser expressa. Então, como é que a gente deve conciliar e interpretar de forma adequada esse dispositivo? Já vi uma possibilidade de se realizar um acordo em valor superior ao limite de alçada. Então, quando a propositura da demanda, ainda não se fala em renúncia ao crédito que exceda a alçada. Vai ser realizada uma audiência de conciliação. Se for obtida a conciliação em valor superior, não tem problema algum. Se não for obtida conciliação, a autocomposição neste ato, o procedimento vai seguir.
E aí é justamente nesse momento que o juiz tem o dever de intimar a parte autora para que ela se manifeste expressamente se deseja o prosseguimento do procedimento perante o juizado, já ciente de que, pelo disposto no parágrafo 3º do artigo 3º, isso provocará uma renúncia ao crédito excedente. Tá? Então essa é a interpretação que se faz e com isso a gente fecha a análise do critério econômico. Bom, com relação ao critério material, o que faz com que a causa seja admitida perante o sistema do juizado, mais especificamente, como já vimos, o juizado especial civil, já que o juizado especial federal e o juizado especial da Fazenda Pública se baseiam exclusivamente no critério material, mas eu dizia que no critério econômico, me perdoem, mas eu dizia que o critério material ele é previsto na Constituição Federal, no artigo 98, inciso 1º, quando fala lá nas causas cíveis de menor complexidade. Então, com base nesse critério, o que faz com que seja possível demandar perante o juizado especial civil é uma menor complexidade da matéria. A questão jurídica não apresenta grande complexidade. Mais uma vez, eu reforço, o critério material, a complexidade da matéria, não se confunde com o critério econômico, é autônomo e independente. E aí veio a Lei 9.099 de 97 e disciplinou no artigo 3º, incisos 2º e 3º, esta competência do critério material. Vamos começar pelo inciso 3º, que o inciso 2º nos apresenta uma dificuldade maior. O que diz o inciso 3º? Diz que é competente o juizado especial civil para processar e julgar a ação de despejo para uso próprio. Ação de despejo para uso próprio. Você consegue extrair este tipo de demanda com base na análise do artigo 5º e artigo 47, inciso 2º da Lei de Locação, a Lei 8.245 de 91. Então, uma única observação a respeito desta competência do inciso 3º. A lei fala ação de despejo para uso próprio, mas existem duas outras espécies de ação de despejo. Existe o despejo por denúncia vazia e existe também o despejo por falta de pagamento. Essas outras duas modalidades de ação de despejo não estão incluídas na competência, no critério material do juizado especial civil. Bom, nos resta, portanto, analisar esse inciso 2º do artigo 3º da Lei 9.099 de 95. Neste dispositivo, faz-se menção expressa ao artigo 275, inciso 2º do CPC. E para por aí. Uma primeira consideração muito importante. Se você for ao artigo 275, inciso 2º do CPC, você verá ali informações a respeito da citação para o oficial de justiça, o que não tem nada a ver com uma competência em razão da complexidade da matéria. É porque a Lei 9.099, porque a Lei do Juizado Especial Civil é a Lei 9.099 de 95. E o Código de Processo Civil, que provavelmente você está olhando, é a Lei 13.105 de 2015, editado, portanto, 20 anos depois. É que, em 95, fez-se referência, por óbvio, ao artigo 275, inciso 2º, do Código de 73. E esse dispositivo, o artigo 275, disciplinava as causas que poderiam percorrer o procedimento sumário, o finado procedimento sumário, que não encontra paralelo no Código de 2015. Mas esse dispositivo continua ainda produzindo efeitos jurídicos válidos. É o que se extrai da análise lá do artigo 1073, então precisamos cumular aqui, cumulado com o artigo 1063, este sim do novo CPC, o Código de Processo Civil de 2015. E ali será afirmado, portanto, que o disposto no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73, não foi revogado e continua produzindo os seus efeitos. Bom, primeira consideração a respeito desse dispositivo. Se você for diretamente ao inciso,
você verá que tem diversas alíneas, da linha A até a linha G. Na verdade, até a linha H. A linha H diz nos outros casos previstos em lei, aquela hipótese de abertura. Mas se você se concentrar na análise do inciso 2º, do artigo 275, você verá ali a afirmação de que era competente o procedimento sumário. E, atualmente, a única interpretação válida desse dispositivo é que é competente o juizado especial cível, diz o dispositivo, para as causas, vírgula, qualquer que seja o valor. Então, mais uma vez pontuar que o critério material ele é autônomo e independente em relação ao critério econômico. Tá? Então, quais são essas causas, portanto, que dão ensejo à propositura da demanda, ao processo de julgamento de uma demanda perante o juizado especial cível? É dizer de outra forma, quais são as causas, portanto, que se entende uma menor complexidade? Vamos lá, tome nota, basicamente. A linha A considera-se de menor complexidade arrendamento rural, parceria agrícola. A linha B considera-se de menor complexidade cobrança de cota condominial pelo condomínio em relação ao condômino. Aqui eu faço um pequeno destaque. Nós vamos ver no próximo vídeo, o próximo tópico a respeito dos juizados são os sujeitos do processo. E aí nós veremos lá no artigo 8º que uma das possíveis interpretações é que não pode demandar perante o juizado especial cível os entes despersonalizados. E condomínio seria um ente despersonalizado. Então a gente pode ter dificuldade na interpretação especificamente dessa linha B do artigo 275, inciso 2º do CPC de 73. Ok? Então a linha C é considerada uma causa cível de menor complexidade, aquelas que envolvam ressarcimento de danos em prédio urbano e rústico. E aí o que se entende por prédio? Especificamente numa análise jurídica, prédio significa bem imóvel. Então, cuidado para não confundir a ideia de prédio, juridicamente, com o que a gente usualmente se refere a prédio. Quando a gente fala prédio, vem a imagem, a ideia de uma habitação, um conjunto habitacional com vários pavimentos. Então, uma casa não é um prédio, um terreno baldio não é um prédio, mas isso na linguagem usual. Para o direito, um terreno baldio é um prédio. Uma casa é um prédio, assim como um edifício com vários pavimentos também é um prédio. Então, cuidado, quando a linha C fala em prédio, significa direito, significa bem imóvel. E ainda fala prédio urbano e rústico. Prédio urbano é aquele localizado na cidade, prédio rústico, na área rural. Então, a lei não precisava ter descido a tanta miudezas. Prédio. Prédio urbano ou rústico é todo tipo de prédio. Tá? Então, portanto, a linha D. A linha D diz que considera-se causa cível de menor complexidade o dano oriundo de acidente provocado por veículo de via terrestre. A observação que se deve fazer, veículo no singular. Então, não precisa ser uma colisão entre veículos. Pode ser, por exemplo, um atropelamento. Envolve um veículo. E veículo de via terrestre. Não falou automóvel, não falou carro, nem ônibus. Então, pode ser qualquer espécie de veículo de via terrestre. Trator é veículo de via terrestre. Caminhão, ônibus, carro, bicicleta, skate, patins, são veículos de via terrestre. Então, cuidado com a interpretação dessa linha D. A linha E considera-se causa cível de menor complexidade aquela em que se discute o ressarcimento, o recebimento de prêmio de seguro. Então, primeira curiosidade, seguro oriundo de acidente entre veículos. É seguro, prêmio de seguro. A lei fala em veículos. Então, aqui sim, é colisão entre veículos e não falou de via terrestre. Então, qualquer prêmio de seguro oriundo de veículo. Colisão entre carros, automóveis, de via terrestre, colisão entre embarcações, colisão entre aeronaves. De qualquer maneira, ressarcimento, recebimento de prêmio de seguro provocado por veículos, acidente de veículos. Tá? A linha F do inciso 2º do artigo 275, CPC 73. A linha F considera-se causa cível de menor complexidade aquela em que se busca cobrança de honorários de profissionais liberais. O que se considera
como que se deve interpretar esta expressão profissionais liberais? Para o direito, profissional liberal é aquele que exerce uma função regida por uma ciência. Ou seja, é preciso que o profissional tenha cursado o 3º grau. Então, que usualmente a gente fala como o padeiro sendo profissional liberal, o mestre de obra sendo profissional liberal, nem sempre será. Terá que investigar se ele cursou o 3º grau, se ele fez alguma faculdade. Para o direito, profissional liberal é aquele que tem uma regulamentação específica, que é disciplinado por uma ciência, aquele que se cursou a graduação, o 3º grau. Tá? E, por fim, a linha G considera-se causa cível de menor complexidade a demanda em que se busque a revogação de doação. E aí é o Código Civil que trata das hipóteses de revogação de doação. Então esses são os critérios, o critério material, a forma como a gente deve considerar causa cível de menor complexidade, a ação de despejo para uso próprio e as causas enumeradas no artigo 275, inciso 2º do CPC de 73. Mais uma vez pontuando, nunca é demais afirmar que este critério material, a causa cível de menor complexidade, é independente do valor da causa. Não seria possível, em tese, numa demanda em que se busca a reparação de dano provocado entre veículos de via terrestre, causa muito comum no juizado, uma colisão entre carros. Só que um desses carros é uma Ferrari, último modelo, nem tirou o plástico do banco de couro. O outro carro é uma Lamborghini. Provocou-se uma colisão e os dois veículos saíram muito danificados. O responsável pelo ressarcimento do dano, será que ele vai ficar, o valor desta demanda, será que vai ficar abaixo de 40 salários mínimos? É possível que ultrapasse. Pergunta que se faz, teria problema se ultrapassar o limite de 40 salários mínimos? Não, porque o critério material é autônomo e independente em relação ao critério econômico. Então, cuidado na aplicação desse dispositivo, a renúncia ao que ultrapassar o limite de alçada. Não se fala em renúncia quando o critério ele é material. Muito importante isso, tá bom? Para fechar esse vídeo, muito importante esse vídeo, critério misto. O critério misto ele é regulamentado no artigo 3º, inciso 4º da lei do JEC. Inciso 3º, inciso 4º da lei do JEC. E fica muito claro que se utiliza ali de um critério misto. É afirmado que é competente o juizado especial cível para processar e julgar ações possessórias de bens imóveis que não ultrapasse o valor previsto no inciso 1º, 40 salários mínimos. Então, critério material, ação possessória de bem imóvel. Não se pode discutir propriedade, exclusivamente posse. E não é posse de qualquer bem. Posse somente de bem imóvel. Só que também não é toda posse de bem imóvel. É posse de bem imóvel cujo valor não ultrapasse 40 salários mínimos. É claro, portanto, que temos um critério misto. Se utiliza do critério material, posse de bem imóvel, e se utiliza de forma cumulativa o critério econômico, até 40 salários mínimos, o que demonstra muito claramente e reforça a ideia de autonomia entre esses critérios. Quando o legislador quis juntar, ele o fez de forma expressa. Tá bom? Então esse foi um vídeo muito importante a respeito das hipóteses de cabimento das demandas perante o juizado especial, de modo geral, juizado especial civil, federal e da Fazenda Pública. Eu espero que tenha sido útil para os senhores, contribuído com o conhecimento de vocês. Gostaria de pedir, portanto, para ajudar na divulgação dos vídeos e do canal, que você não se furtasse a dar um joinha ali, curtir, por favor, o vídeo, se inscrever em nosso canal no YouTube, se possível, curtir nossa página no Facebook e compartilhar aí o vídeo para que possa alcançar o maior número de pessoas. Tá bom? Forte abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima.